Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula assíncrona do nosso curso de Better Pronunciation. Hoje nós vamos falar de duas vowel sounds, né? A as in cat and U as in cup, né? A pronúncia. Percebam que eu estou pronunciando bem diferente, vocês vão entender isso já já. E nessa aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre presenting the vowels, ou seja, vou explicar as vogais para vocês, how to produce and how to identify, ok? Então vamos lá. Primeiramente, né, a gente vai começar a welcome, né? Esqueci até de falar welcome, tô toda maluca hoje, mas vamos lá. Nessa aula vamos conhecer um pouco mais sobre os dois sons de vogal. A gente vai ver como produzir os sons, como identificar esses sons e também a gente vai ter um pequeno exercício ao final, ok? Então vamos começar. Getting to know the vowels. Essa é a primeira vogal que a gente vai ver. Como vocês, se vocês são curiosos, já viram no material, tem lá na segunda unidade, que é a nossa próxima unidade, já tem algumas coisas sobre a vogal. Mas eu acho que aquele material ainda é um pouco incompleto nesse aspecto de fonética, então eu trouxe algumas outras coisas para a gente poder observar com mais paciência. Então, pessoal, para a gente começar esse momento, vamos tentar pronunciar essas palavras, tá? Lembrando que é bom que vocês estejam vendo essa aula, se vocês quiserem com um caderninho. Diferente da nossa primeira aula, não dá muito para a gente ficar só ouvindo essa aula, ela vai requerer um pouquinho mais de participação de vocês. Então, já aviso logo, se você puder ir para um quarto ou até mesmo um banheiro, um local que você tenha espelho para poder ver as articulações, já vai logo, ok? E, se possível, faça esse experimento. Se você não conseguir, não tiver nenhum espelho grande, tenta pegar um daqueles espelhinhos para fazer maquiagem ou espelhinhos pequenos emprestados aí de quem você tiver, para você poder prestar atenção em algumas das coisas que a gente vai poder falar aqui, ok? Então, vamos começar com try to say these words. Eu falarei a palavra e vou dar um tempinho para vocês tentarem falar também. Sim, vocês vão falar um pouquinho sozinhos comigo por aqui, por essa aula, mas fiquem tranquilos. Ninguém vai achar que você é doido, você é estudante de línguas, então assim, as pessoas já acham que vocês são malucos mesmo, então a culpa não é minha. Brincadeiras à parte, vamos começar com algumas pronúncias, ok? Vamos lá. Bed. Muito bem, vamos para a próxima. Bag. Muito bem, vamos para a próxima. Sand. Band. Natural. Fashion. Statue. Ok, muito bem. Se você estava fazendo o exercício, palmas para você. Se você me deixou falando sozinha, shame on you. Vamos lá. Vocês acabaram de produzir ou tentar produzir esse som aqui, que foneticamente a gente tem a representação dele como esse A e E juntinhos. E quando a gente falar um pouquinho sobre a articulação, vocês vão entender melhor por que eles são representados dessa forma, ok? Como uma última chance para você treinar a pronúncia dessas palavras, eu vou repetir elas e você pode pausar e ouvir de novo quantas vezes você quiser. Ok? Só que dessa vez eu vou fazer um pouquinho mais rápido. Vamos lá? Bed, bag, sand, band, natural, fashion, statue. Ok. Já podem usar aqui esse áudio para vocês ouvirem quantas vezes quiserem, ok? Vamos lá para o próximo tópico. Mas o que é essa vogal, né? O que é esse som de vogal com esse A e esse E juntinho, assim, tipo como a gente gosta de ficar com o crush, né? Nesse caso aqui, o que nós temos é uma Near Open Front Unrounded Vowel. Esse é o technical name para ela,
ok? Ou também em português, vogal anterior quase aberta, não arredondada. Eu sei que isso parece extremamente estranho quando a gente vê, mas eu vou explicar direitinho. Near open quer dizer, refere-se a posição da boca, ok? Então, near open quer dizer que a boca estará levemente aberta. Front quer dizer, diz respeito, na verdade, ao posicionamento da língua, né? A língua vai estar aí posicionada mais à frente, mais relaxada, tocando a parte de trás dos dentes de baixo. Então, você vai relaxar a língua nesse momento. Unrounded diz respeito ao formato da boca, ou seja, não estará arredondada como em O, por exemplo. A gente vai ter a boca levemente aberta, quase como se fosse um sorriso, mas também não vai ser totalmente um sorriso, vai estar ali no meio termo. E vowel, claro, é a vogal, né? O som de vogal. Então, como é que a gente vai produzir esse som? A gente vai entrar nesse ponto daqui a pouco. Antes disso, a gente tem algumas observações. Esse som, esse A, não é um som exclusivo da língua inglesa. Faltou o R ali. Outras línguas como grego, alemão e tantas outras vão ter esse som também, ok? Ela vai ser usually spelled as an A, except in words like laugh and laughter. Então, assim, na maioria das vezes, esse som, né, vai ser escrito como uma letra A. Então, é um dos sons da letra A. No entanto, tem algumas exceções, por exemplo, como na palavra laugh, que é rir, né? E laughter, que seria risada. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter um encontro de vogais AU, que na pronúncia vai ter esse som de E, like laugh and laughter, ok? Laugh and laughter. Esse GH vai ter um som de F, nesse caso aqui, ok? Então, esse é uma das exceções que a gente pode encontrar. Eu não me lembro agora de outras e não lembro de ter visto nos nossos materiais de pesquisa aqui alguma outra exceção, mas pode ser que ocorra. Eu sempre deixo em aberto, pessoal, porque pode ser que aconteça. Então, pode ser que aconteça e eu desconheço. Então, a gente deixa aí esse pontinho em aberto. Mas até onde eu sei, geralmente vai ser escrito com letra A mesmo. Até nos nossos exemplos, né? Como a gente viu. Esse som é muito importante a gente saber que ele aparece somente no início de palavras ou no meio delas. Ele nunca vai aparecer no final de uma palavra, na última sílaba. Então aí já fica uma dica também, se de repente a palavra tá a letra A ou letra E, como a gente viu em alguns dos exemplos ali, tá ali no comecinho ou só tem uma sílaba a palavra, existe uma grande chance dela ser pronunciada como é, ok? Então, vamos para o nosso próximo ponto. E agora vamos falar how to produce it, ou como produzir, como pronunciar. Professora, como é que eu vou falar isso? Porque para mim isso parece um E, ou então um A. É uma coisa meio entre E e A. Basicamente isso, ok? Então aqui eu trouxe um recorte de um outro material que eu tenho também, que eu acho que está mais fácil, está mais claro para a gente entender. Como é que a gente vai pronunciar? E aí, esse momento é o momento do espelho, galera. Se vocês têm espelho, vocês podem observar aí o formatinho da boca de vocês. Como vocês estão sozinhos, provavelmente, né? Ou tira um momento que vocês estejam sozinhos, vocês podem avaliar essas posições, não é? Então fica muito interessante de vocês verem as articulações no espelho para poder ter uma noção, ok? Vamos lá. O lips, né, os seus lábios vão estar spread, ou seja, vão estar um pouco espalhados. O jaw, que é o queixo, ele vai estar open wider, ou seja, mais aberto do que quando a gente fala por exemplo.
ok? Faz esse experimento comigo. Como se fosse Se alguém fala, fulaninha é bonita, aí você fala, ok? Nesse caso aqui, você pode perceber, você pode analisar no espelhinho que a sua boca, ela estará um pouquinho, quase como um sorriso, quase como um formato de sorriso. No entanto, quando a gente faz o a gente vai conseguir ver mais a língua. Ok? Like in hat, né? Como em chapéu. A boca vai estar um pouco abertinha, mas você vai conseguir ver mais a sua língua. Se você está fazendo isso, provavelmente você está fazendo da forma certa, ok? Então, o seu queixo vai estar um pouco mais para baixo do que em e a sua língua, ou a sua tongue, vai estar low, near the floor of the mouth. Ou seja, a língua vai estar baixa, bem próxima aí da parte de baixo mesmo da sua boca, ok? Então, relaxa a língua e tenta pronunciar essas duas palavrinhas. Hat, de chapéu, e bad, de ruim, né? Aqui, você vai perceber que vai soar um pouco diferente. Por exemplo, bad, né, de mal, vai soar diferente de bad, porque a gente tem e ok? Vamos lá, vou fazer de novo para vocês perceberem a diferença. Bad, bed. Bad, bed, ok? É uma diferença pequenininha, mas quando a gente começa a aprender, né, a gente vai começando, qualquer coisa que a gente escutar, a gente já vai ficar um pouco mais ligado, ok? Aqui, o que é que nós vamos fazer? Aqui temos alguns possible pronunciation problems, ou seja, alguns problemas, né, possíveis problemas de pronúncia. E aí, o que é que o nosso material diz? The vowel may not exist in your language and may be difficult for you to hear and produce. Also, irregular English spelling patterns are likely to cause confusion. Ou seja, o que é que nós estamos falando aqui? Essa vogal ela pode não existir na sua língua, o que pode fazer com que seja difícil para você ouvir e também para produzir, ok? E também aquela questão que eu já falei para vocês, a falta de correspondência fonética, né? Os padrões de escrita, eles são muito confusos, então pode ter algum problema em relação a isso também, como a gente já viu em aulas passadas. Aqui nós temos alguns examples, né? If you say instead of hat, de chapéu, will sound like hot, de quente, ok? Olha só a diferença. Hat, hot, ok? A gente precisa pesar muito bem nessas diferenças, porque claro que as palavras, dentro de um contexto, a gente consegue identificar, mas em algumas coisas, por conta dessas palavras serem muito parecidas, a gente pode acabar tendo uma ideia errada, ok? Vamos ver esse outro exemplo. If you say instead of bad will sound like bed. Bad, bed. Então, assim, existe uma pequena diferença, ok? Quando você está produzindo essa vogalzinha, lembre-se de espalhar um pouquinho os lábios, né? Quase como um sorriso, um mini sorriso. E open your mouth, ou seja, abre a boca. Não muito grande, porque senão vai acabar saindo mas aí mais ou menos entre e a, ok? É uma abertura aí entre essas duas vogais, ok? Eu acho que esse ponto aqui já está muito claro, mas eu preciso dizer para vocês, gente, se vocês não estão acompanhando esses exercícios, né, não estão fazendo esses exercícios no momento desse vídeo, vai ser muito difícil para vocês dominarem esses aspectos de pronúncia. Como eu disse, pronunciation is like stretching, ou seja, pronúncia é igual a se alongar. Tem que praticar, não pode ter vergonha, já perdeu a dignidade, já não liga mais para nada, tenta fazer o melhor que você consegue, ok?
Dando continuidade, eu trouxe para vocês aqui o Notice the Difference, ok? Esse é um exercício que vocês também podem fazer junto comigo, ok? Aqui a gente tem várias palavrinhas que algumas podem não ser familiares para alguns de vocês. Então eu peço, por favor, que se você tem alguma dúvida nessa palavrinha, você anota, ok? E você pode pesquisar essa palavrinha depois. Aqui o foco não vai ser saber quais são essas palavras, ok? Aqui a gente vai perceber como elas soam diferente. Então se prepara, né? Prepara suas vocal cords para fazer o exercício aqui comigo. Sempre a primeira palavra na primeira coluna e a segunda palavra na segunda coluna. Sempre nessa ordem. Vamos lá? Head. Head. Met, met. Pet, pet. Land, land. Past, past. Ten, ten. Said, said. And, bad, bed. Add, ed. E aí? O que é que vocês acharam? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem voltar um pouquinho a aula e tentem também pronunciando junto, ok? Isso vai ajudar muito a vocês. E para perceber se você está pronunciando certo, se olha no espelho, de novo a história do espelho. Se olha no espelho e vê se nas palavrinhas da primeira coluna você está abrindo mais a boca, seu queixo está indo mais para baixo, e se nas palavrinhas da segunda coluna a sua boca está um pouco menos fechada, ok? Esse é um jeito de que vocês podem praticar, utilizar, né, para praticar a pronúncia dessas palavras, ok? Então, com isso a gente encerra essa vogal e vamos para a próxima. Agora a gente começa os estudos da A, né? Como o som de U, como em cup. E vamos começar a entender quem é essa vogal na fila do pão. Vamos lá? Try to say these words. Mais uma vez aquele exercício em que eu vou falar e vocês vão repetir, ok? Ready? Let's go. Us. Oven. Come. Cup. Nut. Trouble. Uncle. Ugly. E aí, como é que vocês foram? Lembre-se que vocês sempre podem voltar à aula para tentar de novo, ok? Aqui, o que a gente percebe? Esse sonzinho, né, que parece um circunflexo, ele é um som curtinho, né, como a gente viu em us, oven, come, cup. Então, e o que está acontecendo aqui? Ele parece um som de A, só que um pouco menos aberto, né? Mas quando a gente vai olhar a escrita, ele vai ser escrito com U, com O, e às vezes, alguns casos como trouble vai ser O e U. Então, o que acontece com esse som? Vamos entender. What is this vowel, né? O que é essa vogal? Vamos lá. Technical name is open mid-back unrounded vowel or low mid-back unrounded vowel. Ok. Que é isso, Viviane? A gente chama ela também de vogal posterior semiaberta não arredondada. Então, o que vai acontecer? Open mid vai ser a referência, como eu disse a vocês, a abertura, né, da boca. Ou low mid, open mid, low mid. Open faz referência à boca estar aberta ou fechada. E low é outra designação também que faz referência à língua. Dependendo do teórico, né, da fonética, ele vai tratar essa diferença aí ou como open, se referindo à boca,
ou queixo, ou como low, quando ele se refere à língua. Por isso que tem esses dois nomes. Então, essa é uma vogal que ela vai acontecer, né, também abertinha, a sua boca vai estar aberta. No entanto, esse mid, ou seja, o meio da sua língua, ele estará para cima, ok? Então, na pronúncia dessa vogal, a gente vai ter a língua quase como fazendo uma curvinha. Infelizmente, eu não consegui achar uma foto interessante para vocês visualizarem esse movimento, mas não precisa muito vocês entenderem esse movimento, é mais uma questão de sentir, ok? Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Unrounded também, né? É como a vogal que a gente viu anteriormente. Ela não é redonda, ela vai ser um pouquinho mais abertinha os lábios, ok? It's spelled most of the times as U and O, except in words like cousin, flood, does and was. Então, o que é que nós temos? Na maioria das vezes, esse som vai aparecer como a letra U ou como a letra O, a não ser, né, exceto em casos como OU, double O, OE, and A, and was, ok? Agora, o que a gente precisa saber é que esse é um som curtinho. Então, a gente vai falar, vamos repetir? Cousin, flood, does, was. Então, vocês percebam que, diferente do esse aqui é um som um pouquinho menos durável. Então, ele acontece mais rapidinho, ok? Então, vamos lá. This vowel, outro ponto importante sobre essa vogal. This vowel only occurs in stressed syllables. Ou seja, só vai acontecer em o quê? Sílabas fortes, né? As sílabas tônicas, as sílabas acentuadas na nossa fala, ok? Então, essa vogal ela tem essa característica, né? A gente vai ver mais sobre isso à medida que a gente vai adiantando no curso, mas a gente vai ver, acho que na próxima semana já, um som de vogal que nunca será stressed, ok? Alguns já podem saber qual é esse, mas aqui o que nós precisamos saber é que quando vem esse som, ele é geralmente o mais forte da palavra. Por isso que cousin, a gente fala cousin, né? Mais forte a primeira. Flood, a gente só tem uma sílaba. Does, também. E was, também. Mas quando ela aparece em outras palavras, como uncle, por exemplo, a gente vai dar o stress maior na primeira sílaba, que é onde esse sonzinho aparece. Uncle, né? Então, vamos lá aprender um pouquinho mais em como produzir essa vogal. How to produce it. Vamos lá. Percebam que a boquinha, né, da nossa ilustração, ela está levemente aberta, né? Os lábios estarão abertos e relaxados, ok? A gente não vai ter tensão no nosso lábio. Como é que a gente sente a tensão do nosso lábio? Eu vou fazer um exercício com vocês também agora. Se prepara. Faz um sorriso, o maior sorriso falso, assim, que você consegue. Eu tô fazendo aqui, vocês não conseguem ver, mas eu tô fazendo aqui, ó, tensionando bastante os lábios e os músculos da face. Isso, né, esse que eu tô fazendo, fazer um sorriso bem feio, né, bem exagerado, é a tensão que a gente faz nos músculos da face. No entanto, esse som aqui vai ser relax, ok? Não vai ser essa tensão de sorriso, vai ser uma abertura levemente maior, ok? E a gente tem lips relaxed and slightly parted, ou seja, levemente abertos e relaxados. O nosso jaw, ou seja, o nosso queixo, estará relaxado também e um pouquinho para baixo. Perceba que não é muito para baixo como a vogal E. Vai ser só A, ok? Vai ser um pouquinho mais para cima o queixo. E a nossa tongue, né, a nossa língua, ela estará relaxada and mid-level, ou seja,
estará levemente curvadinha para cima. Isso vocês precisam, não precisa saber, precisa mais sentir, ok? Vamos ver alguns possible pronunciation problems. The vowel a may not exist in your language and may be difficult for you to hear and pronounce. It is easy to become confused by irregular English spelling patterns. Desculpa, não é speaking, é spelling. And to substitute sounds that are more familiar to you. Então, esse som, por exemplo, ele não tem em língua portuguesa. Então, para a gente, falantes brasileiros, já vai ser um pouquinho mais difícil de perceber. Para a gente é tudo A, né? Mas aqui a gente vai ver algumas diferenças. If you say a instead of a, color will sound like color. Ok? Color, color. Color, color. Quando eu falo color, vocês não conseguem ver, mas a abertura da boca é bem maior, ok? Color é, como vocês sabem, cor, e color vai ser o colar, ok? Ou colarinho também, eu acredito que é uma tradução possível. Anyway, if you say O instead of a, come will sound like comb. Ok? Come, comb. Percebem a diferença? Essa é bem clara, né? Então, a gente vê um O, o que o brasileiro quer fazer? Quer dizer O, né? Quer dizer come. Não é bem assim. Vai ser come, comb. Ok? E a gente tem também esse outro som de O, né? If you say O instead of a gente vai ter done will sound like dawn. Done, dawn. Done, dawn. Então percebam que é a diferença bem grande entre essas duas palavrinhas. Uma, a gente tem a boca bem mais fechadinha. Se você fizer isso no espelho, você vai perceber. Done, você vai estar meio que quase que sorrindo, quase. Agora, se você falar dawn, né, de amanhecer, você vai perceber e sentir que o seu queixo vai abaixar bem mais. Então, assim, lembrar, né, manter na mente, keep in mind, que esse sonzinho do chapeuzinho, né, ele é um short, quick sound, ou seja, ele é bem rapidinho, a gente não tensiona, até porque não dá tempo, e os seus lábios, eles quase não se mexem. Então, assim, super tranquilo de fazer, não tensiona, não tem nada. Então, se você está tensionando muito, alguma coisa está errada, ok? Vamos para o nosso último ponto. Ok, para esse último ponto aqui, eu trouxe para vocês um pequeno exercício que eu irei fazer leitura dessas palavrinhas com vocês. E cada uma dessas sequências, a 1, 2, 3 and so on, cada uma delas vai ter uma pessoa, né, uma palavrinha que é a intrusa. É quase o Among Us da aula de fonética. Essa palavrinha, vocês vão marcar ela para ver qual era, né? Vocês vão dizer, qual é o som que está diferente aqui, ok? Então, vamos lá. Começando do exemplo. Olha só a diferença. Once, lovely, alone, funny. Olha só. Lovely, once, funny, alone. Percebam a diferença do on. O O não está alone, não está alone, está alone. Ou seja, a gente vai fazer um O, um formatinho de O com a nossa boca. Então, acaba sendo bem diferente essa pronúncia. Então, vamos lá para a sequência, ok? Number 1. Something. Wonder. Ugly. Open. E aí, o que é que vocês acham?
Se você quiser voltar, antes de eu dizer a resposta, pode voltar. Última chance, open é a nossa frase, é a nossa palavrinha diferente, ok? Percebam, something, wonder, ugly, open. Open. Então aqui a gente já vai ter um som um pouco diferente, ok? Vamos lá, number 2. Trouble, come, locker, once. E a palavra nessa segunda é a locker, porque é um O, não é um A, é um O, né? Ele vai ter, parece o O que a gente tem no português quando ele é acentuado, né? Com acento agudo. Então vai ser locker, ok? Não vai ser locker, vai ser locker, ok? Vamos lá, next one, number 3. Color, cups, dozen, color. E aí, qual será a palavra? É a dozen, ok? A gente tem color, cups, dozen, porque aqui a gente já vai ter um a, dozen, já vai ser outro som. E color também vai estar dentro do nosso símbolo aí de chapeuzinho, né? Number 4. Peanut, muddy, modern, bunny. Nesse caso aqui, a resposta será modern. Assim como locker, vai ter um O mais aberto, ok? Modern. Belezinha, espero que vocês estejam acertando. Number 5. Stood, stuff, stump, stuck. Vamos lá, eu vou repetir essa aqui, é bem difícil. Stood, stuff, stump, stuck. Essa aqui vai ser a stood, ok? Percebam que a vogal ela é bem mais longa. Stood, ok? É diferente de stuff, porque o A, né? Esse sonzinho que a gente tá fazendo, tá aprendendo, ele vai ser bem mais curtinho, ok? E percebam também que apesar de in flood a gente ter dois Os e falar como flood, in stood a gente vai ter um ood, né? Vai ser diferente esse som. É por isso que eu digo, gente, a gente vai só aprendendo algumas dicas de pronúncia, mas o que vai ajudar a gente a diferenciar os sons é a convivência mesmo, ok? Vamos lá, number 6. Lucky, brother, just, lock. Qual destas é a palavra? Ok, acertou. Quem falou que é lock, ok? Porque aí a gente tem de novo aquele O bem aberto. Number 7. Monday, month, Tuesday, Sunday. Acertou quem falou Tuesday, ok? Porque aqui a gente já tem outro sonzinho, é Tuesday, vai ser Tuesday, ok? Já vai ser outro som que não o nosso queridinho A. Number 8. Comb, coming, cutting, country. Acertou quem falou comb, ok? Comb, para quem não sabe, é pente, ok? E aqui vai ser bem diferente, que vocês percebem que além da vogal ser um pouquinho mais longa, ela vai ter um som um pouco mais fechado, né? Comb, coming. Então, é bem diferente, até o formatinho da boca na hora de pronunciar. Number 9. Cover, over, oven, other. Acertou quem falou over, ok? Esse O aqui, em vez de ser como o de oven,
vai ser over. Vai ser aquele ditongo ou, ok? Number 10. Rust, must, rot, nothing. E acertou também quem falou rot, ok? De apodrecer, ok? Esse O, assim como os outros que a gente viu em alguns casos aqui, vai ser um O mais aberto, ok? Gente, eu sei que essa atividade é super difícil, mas a gente vai se acostumando com ela, ok? Tudo bem também se vocês não acertaram, façam as contas aí, pausa essa aula, faz as continhas para ver quantos você acertou, ok? E qualquer dúvida vocês podem ir deixando no chat, ok? Não no chat, né? No nossos comentários. Eu prefiro que vocês deixem os comentários lá no nosso mural, ok? Dentro do espaço do Google Classroom, né? Onde essa aula é postada, do que deixar no YouTube, né? Mas eu sei que muita gente também vê pelo celular, então podem deixar o comentário de vocês pelo YouTube também. Preferencialmente a gente usa o nosso mural, mas se você não tiver como, tá vendo pelo celular, pode deixar pelo YouTube, ok? E agora vamos para a nossa atividade de hoje, que eu estarei acompanhando vocês também. Então, não acabou, vamos para a nossa última parte. E agora, como nosso último momento da nossa aula assíncrona, it's time to practice. Get ready. Se você chegou nessa parte, né, da aula sem um papelzinho e uma caneta, olhe, sei nem o que te dizer. Mas esse momento, por favor, se você não anotou nada nos comentários que eu fiz sobre a matéria anteriormente, por favor, nesse momento, pelo menos nesse momento, pega um papelzinho e preste atenção no exercício que vem aí. Vamos lá? Aqui vai ser muito simples. Eu vou ler essas palavras para vocês, essas palavras in the box, e vocês vão ouvir e organizar elas de acordo com os sons de E ou de A, ok? Vamos lá. Vou falar cada palavra somente uma vez, então prestem atenção. Vocês podem voltar se precisarem, ok? Vamos lá. Some, worry, challenge, much, trouble, accent, mutter, standard, matter, plan, practice, match, active, other, cultures. Ok, se você teve dificuldades em colocar as palavras nos lugares corretos, você pode voltar e ir pausando depois de cada palavrinha, ok? Não se esqueçam também de treinar a pronúncia dessas palavrinhas só para observar a articulação, ok? E se você já está pronto, agora se você já está com as suas palavrinhas todas distribuídas, vamos para o próximo momento que você vai poder check, né, se estava tudo correto. Vamos lá? Aqui o espaço para vocês conferirem as suas respostas. E aí, pessoal, como foi essa experiência para vocês? Como é que foi a aula de hoje? Eu sei que tem muita coisa nova, é muita informação, né? A gente às vezes fica até um pouquinho cansado, mas como é que foi para vocês? Foi easy, medium or hard? Ok? Não se esqueçam de deixar lá o nosso comentário and, as always, leave a comment and make a teacher smile. Esse tipo de material dá um trabalhão pra gente produzir. Então, se vocês puderem deixar um comentário, seja falando o que vocês mais gostaram, o que vocês não sabiam, o que é que foi de novo, ok? Não se preocupem. Não precisa também deixar só elogio, gente. Eu sei que vocês são muito legais. Isso me ajuda muito a ter forças para fazer esses materiais super trabalhosos. Mas vocês podem deixar a opinião de vocês. O que é que não
não ficou claro, se de repente precisam de mais alguma coisa, é só comentar, porque aqui a gente tem a caixinha de sugestão, ok? Eu confio muito nessa comunidade acadêmica da UEPB, especialmente como críticos, né? Para que vocês sempre nos ajudem a poder fornecer cursos cada vez melhores para vocês, ok? Então é isso, um beijo e até a próxima aula.